Olá, eu sou o pastor Carlos Vitor. Seja bem-vindo ao canal Personagens da Bíblia. Mas não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Vamos falar sobre a vida de Gideão. Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação do seu povo da opressão dos midianitas. O nome Gideão significa lenhador. Gideão era filho de Joás, do clã de Abiezer, e pertencia à tribo de Manassés. Gideão viveu em um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando a adoração ao deus pagão Baal. Os israelitas não se preocupavam com as coisas do Senhor. Eles acabaram se tornando presas fáceis dos midianitas, um povo beduíno que dominava aquela área central da Palestina. Constantemente os hebreus eram saqueados pelos midianitas, que lhes tomavam o gado e os resultados das suas colheitas. Consequentemente, os judeus acabaram ficando cada vez mais empobrecidos e passaram a viver escondidos nas montanhas e em cavernas. Sentindo o peso da opressão, o povo de Israel começou a clamar ao Senhor, pedindo sua libertação. Foi nesse contexto histórico que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, enquanto ele estava malhando seu trigo em uma prensa de vinho, com a finalidade de se esconder dos midianitas. Acredita-se que Gideão tinha cerca de 30 anos de idade naquela ocasião. O anjo do Senhor encarregou Gideão de liderar o exército de Israel que derrotaria os midianitas, mas ele não se achava capaz para aquela tarefa. Ele alegava ser o menor da sua família e pertencia ao clã menos importante da sua tribo. Então o anjo do Senhor confirmou a convocação de Gideão, fazendo com que fogo consumisse de forma milagrosa a oferta que ele havia preparado ao Senhor. A primeira coisa que Deus ordenou que Gideão fizesse foi destruir o altar de Baal que pertenciam ao seu pai. Ele também deveria derrubar o poste ídolo de Azerá e construir um altar ao Senhor no topo da elevação. Gideão fez tudo isso de noite, pois tinha medo de sua família e dos habitantes da cidade. Pela manhã, os homens da cidade viram que o altar de Baal estava destruído. Eles concluíram que Gideão era o responsável e, por isso, deveria morrer. Foi então que Joás, seu pai, se levantou diante daqueles homens e disse que se Baal fosse realmente um deus, ele teria se defendido quando seu altar foi destruído. Foi por conta desse episódio que Gideão foi chamado Jerubaal, que significa deixe Baal lutar contra ele. Naquele mesmo tempo, os midianitas e seus aliados empreenderam uma invasão contra Israel. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, capacitando-o para libertar o seu povo. Gideão convocou um exército das tribos de Manassés, Zebulon, Azer e Naftali, que somou 32 mil homens. Gideão não tinha experiência na guerra e, por isto, pediu um sinal da parte de Deus. Gideão colocou um velo de lã no chão e pediu que o orvalho da noite molhasse apenas a lã, deixando o chão seco. Pela manhã ele viu que isto aconteceu. Na noite seguinte, ele pediu que a lã ficasse seca e o chão ao seu redor molhado. Mais uma vez o Senhor deu sinal da sua presença. Antes da batalha, Deus disse a Gideão que o exército de Israel estava muito grande. Isto poderia gerar orgulho entre o povo. Então o Senhor lhe ordenou
que mandasse os covardes embora, reduzindo o exército para 10.000 homens. Depois, os descuidados também foram dispersados, restando apenas 300 homens. Esses 300 homens deveriam lutar contra 135.000 midianitas e aliados, mas o Senhor estava com Gideão e seus 300 homens. Gideão separou os 300 homens em 3 grupos. Depois, ele liderou um súbito ataque noturno que deixou os midianitas confusos e apavorados. Os israelitas faziam grande barulho, tocando suas trombetas e gritando o famoso grito de guerra: espada do Senhor e de Gideão! Com o exército inimigo desestabilizado e em fuga, Gideão o perseguiu e matou seus líderes. Finalmente o povo de Israel estava livre de seus opressores. Gideão se recusou a estabelecer uma monarquia em Israel, mas aceitou alguns presentes de ouro dos despojos da guerra. Com esse ouro todo, Gideão fez um tipo de veste sacerdotal que ele colocou em Orfa, sua cidade. Isso se tornou uma armadilha para ele e sua família, pois foi motivo de apostasia e idolatria para o povo de Israel. Gideão também fracassou de forma grave diante do Senhor, porque além do objeto construído por ele, que trouxe idolatria para dentro de Israel, Gideão teve muitas mulheres. Com elas ele foi pai de 70 filhos. Mas à semelhança de Davi, sua família foi marcada por tragédias. Gideão é um exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens e pessoas tão falhas para desempenhar a mais importante tarefa. Ele era homem um tanto quanto medroso, mas a sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um varão valoroso. Gideão é mencionado na galeria dos heróis da fé, no livro de Hebreus, como alguém que pela fé venceu reinos. Ele é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel, o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Gideão liderou Israel por 40 anos, e durante todo o restante da sua vida, houve paz para o povo de Deus. Atualmente, na base de treinamento principal dos oficiais da Força Especial de Israel, está estampada uma frase de Gideão: olhe para mim e faça como eu. Que Deus, querido, possa encontrar em você fé, ainda que essa fé seja do tamanho do grão da semente de uma mostarda, mas que, através dessa fé, Ele possa te usar poderosamente, porque o Espírito de Deus, que um dia agiu na vida de Gideão, é o mesmo Espírito Santo que quer agir na sua vida, para através de você, Deus operar grandes coisas. Que Deus te abençoe e até a próxima.